O que eu senti quando eu tomei ayahuasca? Depois de eu ter postado alguns vídeos falando sobre a influencer Jéssica Augusta, que acabou entrando em um surto psicótico, muitas pessoas começaram a comentar, trazendo as suas experiências boas e ruins, algumas dizendo que têm vontade de usar, outras dizendo que usaram e não tiveram uma boa experiência. Algumas pessoas começaram a perguntar como foram as minhas experiências e qual foi o meu chamado, porque no vídeo eu alerto as pessoas quanto às precauções que elas precisam tomar antes de decidir tomar ayahuasca, de que é um chamado que não é para todos, né, e que nós precisamos aceitar isso. Eu tive 3 experiências com ayahuasca, né, sendo que na primeira foi até que de boa, na segunda não foi uma experiência muito boa, e na terceira foi quando eu entendi que ali tinha se encerrado o meu ciclo com ayahuasca. Antes de tomar essa decisão, eu avaliei muito, pesquisei muito sobre, eu estudei muito sobre, eu fiz uma autoanálise dentro de mim, e eu fui com o peito muito aberto, eu fui com muito respeito, eu fui com a alma muito em paz, eu fui pronto para entender aquilo que a ayahuasca poderia me mostrar. O processo quando se toma ayahuasca, ele é chamado de miração, que é quando você tem alguns insights, né? E é óbvio que não tem como eu falar exatamente aqui como foram as coisas, mas assim, eu digo que foi de boa, mas porque eu não tive problema de passar mal, de vomitar ou de ter dor de barriga, que é o que acontece com muitas pessoas. Então, para mim foi um processo bem tranquilo, onde eu tive alguns insights sobre a vida, sobre onde eu estava errando, sobre o meu ego, sobre a minha vaidade, sobre pessoas que eu deveria perdoar, pessoas que eu deveria pedir perdão, mas eu tive também alguns insights quanto à minha ligação com a minha mãe nessa vida, né, nessa existência. Eu acredito na vida após a morte, assim como eu acredito também na reencarnação. Nesses insights que eu tive quanto à minha relação com a minha mãe nessa vida, não foi nada extraordinário, né, são insights normais, sobre o quanto a vida é passageira, né, sobre o quanto nós somos passageiros, apesar de sermos espíritos eternos, nós vivemos em corpos passageiros, né, um dia nós vamos ter que nos despedir daquelas pessoas que nós amamos e eles também vão ter que se despedir de nós, né? O que aconteceu foi que a ayahuasca transformou isso de uma forma muito intensa. Eu, naturalmente, já sou uma pessoa que eu tenho o costume de sentir a dor do mundo, sabe? De ver uma situação e ficar mal por aquilo, pensar numa situação e falar, nossa, cara, e ficar mal por aquilo, e a ayahuasca intensificou muito mais isso. Então, assim, hoje eu entendo que os insights que eu tive quando eu tomei a ayahuasca pela primeira vez, ninguém precisa tomar ayahuasca para ter. Qualquer pessoa pode, no seu momento de meditação, no seu momento de oração, ou no seu momento de silêncio, de paz, olhar para dentro de si e ver onde tá errando, ver onde tá o seu ego, ver as pessoas que tem que perdoar, ver para quem você tem que pedir perdão, fazer uma reflexão sobre a brevidade da vida, sobre o quanto a vida é passageira, sobre o quanto nós somos espíritos aprendizes nessa terra, sabe? Só que a ayahuasca intensificou de uma tal forma esses sentimentos que quando eu voltei,